Senhores telespectadores, a TV Difusora Canal 4 inicia suas atividades a partir desse instante. TV Difusora Canal 4, testemunho vivo da iniciativa e do arrojo do povo do Maranhão. Assim, a TV começou no Maranhão, 13 anos depois de inaugurada no Brasil. São Luís foi uma das primeiras capitais a ter programação no ar. Anúncios eram feitos para atrair o público que, sem televisão, assistia tudo em praça pública. A difusora colocava um avião jogando panfletos, principalmente na Praça João Lisboa. Praça João Lisboa, Benedito Leite, e onde era o foco, né, o burburinho daquele São Luís. Colocava-se, hoje tem VT, ou novela, ou filme, ou seja o que for. O primeiro sinal da TV Difusora saiu daqui do 9º andar do edifício João Goulart, no centro da capital, antiga sede da emissora. Na solenidade de inauguração estavam autoridades políticas da época, o então governador do Maranhão, Newton Bello, o prefeito da capital, Costa Rodrigues, e também representantes da Presidência da República e até da Embaixada dos Estados Unidos. Fui levado pelo entusiasmo do meu irmão mais velho, Raimundo. Eu estudava no Rio e ele me chamou para vir trabalhar com ele. Havia a Rádio Difusora do Maranhão e o projeto de expandir e acompanhar o progresso. E eu tive a honra de participar desse grande projeto, na época muito audacioso. O sambista foi Cristóvão, mais conhecido como Alô Brasil, e que a gente estava fazendo a transmissão pelo rádio e dizendo que a televisão ia sair, que ia começar a fazer o carnaval com a televisão. Aí ele pegou o microfone e entrou cantando samba, quem viver verá, TV Canal 4 funcionar. Quando apareceu o videotape, a gente começou a trazer a televisão enlatada através do videotape, e com isto passou a exigir mais da qualidade do nosso pessoal. Que uma vez eu peguei um avião aqui no Rio de Janeiro, avião da Varig, fui ao Japão pegar uma peça, naquele tempo era Telex, a comunicação mais urgente. Passou-se um Telex para a fábrica, e eu fui, apanhei e voltei no mesmo avião. Então a coisa realmente exigia muito sacrifício. A partir de 65, começou então a aumentar a progressão de programação. Ela foi aumentando e a proporção que ela aumentava o encerramento, aumentava o início. Ela começava às 7 horas da noite até às 11. Aí passou para 6 horas da tarde até meia-noite. E vinha descendo, 5 horas da tarde até 1 hora. Existiam programas de auditório, de descoberta de talentos. Nós temos hoje artistas aqui, Valfredo Jair, Alberdão Oliveira, que passaram por programas de auditório na televisão. Na década de 70, precisamente em 1971, que a TV Difusora conquistou um dos maiores índices de audiência como afiliada à Globo, chegando a 100 pontos de audiência por um dia inteiro, um dos maiores índices que se tem notícia no Brasil. Foi também nessa época que a emissora desocupou o edifício João Goulart, hoje em reforma, e migrou para uma sede própria no bairro da Camboa, onde permanece até hoje. Nós não tínhamos telepronto na época, nós tínhamos que memorizar texto, e algumas vezes apresentei também o telejornal. E eu me lembro que, um fato interessante, que eu fui fazer uma cobertura aqui no bairro e um garoto disse para a mãe dele assim, mãe, olha, esse é aquele moço que faz assim, ó, baixa a cabeça lendo. É diferente do pessoal de fora, né? Que o pessoal de fora lê no vidro.
Era o telepronto que não tinha, né? Então aquilo chamou a atenção, disse, ó, tem que ter o telepronto, que até criança sabe que a gente está lendo aqui no papel, né? Essas dificuldades técnicas a gente enfrentou bastante. Foi nessa época também que o sinal do Canal 4 expandiu para o interior do Maranhão e as cidades começaram a crescer. Muita gente parou na frente da televisão para assistir aos desfiles de 7 de setembro e do Dia da Raça. Dezenas de estudantes saíram às ruas para participar do ato cívico de amor à pátria. Mas a televisão, naquele tempo, era gostosa, porque o romantismo. Um dos primeiros comerciais a utilizar câmera colorida, eu tive a honra de fazer. Foi uma externa lá no antigo Hotel São Francisco, que era do nosso querido Moacir Neves, que sempre acolhia muito bem a todos. E eu me lembro que no MP Life, né, um carro todo invocado, eu para variar com uma túnica colorida, muito bacana, e fazendo um comercial de uma importantíssima loja da época, né, e fiz essa externa e fui, portanto, um pioneiro, né, nesse sentido. Eu fui o primeiro a fazer um comercial com uma câmera colorida e numa externa. E entre tantos registros, um deles ficou na memória de toda a nação. O vice-presidente eleito José Sarney saiu daqui do aeroporto de Irirical carregado nos braços do povo maranhense. O que não se esperava era que em tão pouco tempo, José Sarney se tornaria o primeiro político maranhense a governar um país. 15 de janeiro de 85, nós temos a primeira transmissão ao vivo, foi muito bem elogiado. A década de 80 ficou marcada por um protesto que ganhou proporções inesperadas na capital maranhense. A prefeita Gardênia anulou mais de 15 mil contratações feitas na gestão de Mauro Fecuri durante o período eleitoral. Na época, um cinegrafista da TV Difusora, que estava dentro do prédio da prefeitura, quase se machucou. Foram momentos tensos. O fogo começou a tomar conta do local. O Corpo de Bombeiros tentou evitar danos maiores, mas todos os registros armazenados foram destruídos. Até a Polícia Militar foi acionada para contornar os momentos de terror vividos na sede do órgão. Foram 7 dias de protesto, de quebra-quebra e de muita confusão. Até o busto do fundador da cidade foi derrubado por manifestantes. Foram conversas incansáveis com vereadores. A prefeita permaneceu irredutível e não cedeu às reivindicações. Como administradora, tenho que fazer cumprir as leis vigentes no país e também cumprir os compromissos assumidos durante a campanha. O Maranhão sofreu a maior enchente de sua história. São milhares de casas hoje em vários municípios do Maranhão que se encontram nesta situação. Essa aqui, por exemplo, o dono conseguiu ainda salvar a televisão e algumas cadeiras. O resto foi tudo perdido. No início dos anos 90, a TV Difusora passou por uma de suas mais significativas transformações. A emissora maranhense começou a retransmitir o sinal do SBT. A programação ganhou cara nova, com os telejornais em formatos até então diferentes de tudo que já havia sido produzido. Rapidamente, o público começou a se identificar com uma linguagem clara e objetiva de apresentadores e repórteres compromissados em mostrar a realidade do dia a dia. O Maranhão Aqui Agora conseguiu agradar em cheio e prender os telespectadores em frente a essa tela mágica. Outro momento que marcou muito foi um tiroteio e na época o repórter, que era o Arlindo Roberto, estava no meio do tiroteio. E aí o bandido dentro de uma residência pediu presença da TV Difusora, que o Arlindo Roberto se fizesse presente. O Arlindo Roberto, quando tentava se aproximar e começou uma saraivada de tiros, era um corre-corre, se jogava no chão. Foi terrível, foi complicado. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Mas este pouco nós queremos
com os irmãos compartilhar. E a gente lembra com muito carinho tudo aquilo que a gente fez na época, foi uma mega operação. Então a gente disputava passaportes para poder cobrir, ter acesso a algumas áreas. A gente disputava o furo. A gente conseguiu entrar um pouco na programação nacional e também conseguiu fazer algumas coisas aqui para aquele nosso telespectador que é religioso, que é católico e que também estava envolvido todo no clima do Papa. Eu fiquei no Seminário Santo Antônio, que foi a casa onde o Papa ficou hospedado, ele ficou descansando. Então, depois de ter chegado, aquela mobilização toda de aeroporto, ele já estava assim, super cansado e ele deu um sorriso tão bonito para a imprensa, para aquelas pessoas que estavam lá na porta, só esperando ele passar, porque a gente não tinha permissão para falar com o Papa, não tinha nem como chegar perto. Obrigado, São Luís de Maranhão. Se o assunto é política, lá está a difusora para acompanhar e registrar os principais fatos. Durante os 4 primeiros anos da década, o estado foi governado pelo atual ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Após esse período, o Maranhão passou a ser comandado por Rosiana Sarney, eleita a primeira mulher do Brasil a assumir a função de governadora. E tenho certeza que o povo maranhense não vai se decepcionar. Trabalharei duro para melhorar a vida do nosso povo. Ok. Olha aí, coisa bonita. Nós sempre tivemos como princípio do nosso trabalho na TV, tivemos o foco para que o telespectador tenha um conhecimento jornalístico e também publicitário das coisas que acontecem no Maranhão. E o trabalho se mescla, jornalismo, testemunhais, e a televisão gostou e a televisão apoiou e deu certo. O sinal da TV já cobria todo o Maranhão, de norte a sul do estado. Nessa época foi criada a Difusat, integrando as afiliadas espalhadas por todos os municípios. Hoje não é apenas a difusora de São Luís. É ela sim, que é uma espécie de carro-chefe, a locomotiva do sistema, mas a difusora geradora de Imperatriz. E uma série, dezenas de afiliadas espalhadas por todos os municípios do estado do Maranhão. A revolta popular marcou um novo século. Manifestantes interditaram vias, atearam fogo e clamaram por atenção das autoridades. Policiais civis e professores foram às ruas pedir melhores condições de trabalho. Mas um grupo de estudantes criticou a falta de aulas e entrou em conflito com a categoria em via pública. Até os militares ficaram de braços cruzados. O Vem Pra Rua teve caras pintadas, gente de várias cidades e bairros. Um ato público que bloqueou uma das principais pontes da capital. Foi registrado o vandalismo. Patrimônio destruído, imprensa atacada, bancos invadidos e lojas saqueadas. A violência parou o sistema rodoviário de São Luís. Veículos foram apedrejados. Criminosos atearam fogo nos ônibus e provocaram pânico. Ela se desesperou no momento do assalto, ela pulou do ônibus em movimento. Sem o serviço, garagens ficaram lotadas. Muita gente ficou à espera do transporte. Eu vou pagar pelos erros dos outros, eu vou pagar. Hein? Cadê meu dinheiro? Eu vou andando aqui. A emissora foi a primeira a noticiar uma tragédia que marcou a história aeroespacial brasileira. O fato aconteceu na cidade de Alcântara, onde 21 pessoas morreram. O foguete explodiu quando passava por uma operação de manutenção. Imagens cedidas pela aeronáutica mostraram como o fogo consumiu tudo. No município de São José de Ribamar, o jornalismo cobriu os momentos de angústia de quem perdeu parentes no acidente com a Biana Estrela Guia 1, em que 14 pessoas morreram. Os corpos foram tirados um a um de uma ambulância que ajudou no socorro às vítimas. A vida acabou. Cerca de 40 pessoas estavam na embarcação. No helicóptero da polícia, o Grupo Tático Aéreo auxiliou as buscas
que só cessaram à noite. A cidade parou e chorou junto. No município de Caxias, uma brincadeira terminou em muita tristeza. 3 pessoas que tentavam subir em um mastro se envolveram numa tragédia durante o festejo de São Sebastião. A estrutura não aguentou o peso e partiu ao meio. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida. Na maternidade Marli Sarney teve registro de uma história rara: o nascimento dos trigêmeos Gabriel, Gabriela e Gabriele. O bebê do gelo emocionou milhares de pessoas. Através da difusora, ele conseguiu atendimento médico e um quarto reformado. A minha fé é muito grande que ele vai sobreviver. O programa Algo Mais virou a marca do entretenimento maranhense. Meu sonho me transformou. O primeiro programa que eu fiz ao vivo, eu fiz o programa todinho olhando para o monitor, para baixo. Eu não olhava para a câmera, eu olhava para baixo. Então, assim, tudo que eu aprendi aqui. A minha identidade com o público é exatamente nesse momento. É a linguagem do cidadão comum, a linguagem dos sonhos que todos nós temos. É a linguagem da família, todo mundo tem sua mãe, tem sua irmã, tem sua filha. Então, eu quero fazer parte da vida e ser parte da família do meu telespectador. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de estar uma parte dessa caminhada junto com vocês. E a Difusora hoje é um motivo de muito orgulho e muita alegria para toda a família Lobão. Todos da família Lobão vivem e respiram a Difusora porque nós sabemos que ela faz parte da história, é a alma desse estado também. Em 2011, uma estrela da TV deixou saudade. A colunista social mais famosa do estado, Flor de Lis, morreu aos 82 anos de idade. Mamãe era a cara da TV Difusora. Aprendi a espontaneidade com ela, entendeu? Eu procuro fazer esse programa leve, espontâneo, humildade, que ela tinha muito também. Mantém. A chacina dos inocentes foi destaque na TV. O mototaxista Valdemar Lindoso Ferreira, preso em flagrante, contou por que matou o filho de 7 anos, a ex-mulher e outras 3 pessoas da mesma família. Valdemar justificou os crimes alegando que a família da ex-mulher, evangélica, era fanática e que ainda queria levar o filho dele para a mesma religião. Levado a júri popular por mais de 10 horas, Valdemar foi condenado a 98 anos de prisão. De volta ao presídio, conseguiu fugir. Foi o século de descobertas macabras. Conhecido como um dos maiores assassinos em série do país, Francisco das Chagas foi responsável pela morte de 42 menores no Maranhão e no Pará. As vítimas foram estupradas e mutiladas após a morte. Um caso que chocou o mundo e fez o Brasil ser denunciado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse caso aí dos meninos emasculados do Maranhão, que a gente sofreu muito também com cada uma dessas mães, com cada uma dessas crianças. Então, esse caso de criança, violência contra criança, de qualquer forma mexe e choca bastante a gente. São coisas assim que a gente marca e guarda para o resto da vida. José Vicente Matias, o Corumbá, também entrou na lista dos mais perigosos. Assassino confesso de 6 mulheres em 4 estados do país deixou vítimas no Maranhão. O jornalismo da Difusora acompanhou a reconstituição de um dos crimes. Diante da câmera, ele mostrou como e onde matou a alemã Mary Ann Kerr, de 49 anos. A técnica utilizada por José Vicente Matias para convencer Mary Ann a chegar até aqui teria sido uma espécie de transe. E aqui mesmo, ele desferiu o golpe que matou Mary Ann. Neste mesmo local, ela também foi enterrada. Como que você conseguiu convencer até aqui? Assim. Significa o quê? Hipnose? Mais ou menos isso. Ao norte maranhense, o prefeito de Presidente Vargas, Raimundo Bartolomeu, o Bertim, foi assassinado com 2 tiros na cabeça e vários golpes de faca. O corpo dele foi encontrado com algemas e marcas de espancamento. Um comandante da PM e um deputado foram denunciados por envolvimento no crime.
O secretário de Esportes, que estava com o prefeito assassinado, também foi baleado, mas sobreviveu porque fingiu estar morto. Um esquema de agiotagem foi descoberto após o assassinato do jornalista Décio Sá. Famoso por polêmicas na internet, perdeu a vida em um bar na Avenida Litorânea. O autor do crime foi preso meses depois e ainda sorriu durante reconstituição do homicídio. Mais de 50 investigadores trabalharam no caso, que prendeu 8 pessoas, entre elas empresários e um policial militar. Tentaram impedir o trabalho da imprensa, mas a difusora mostrou a barreira da polícia na área onde foi encontrado o corpo do assessor Daniel Prado Smith. Amarrada e amordaçada, a vítima foi sequestrada antes de ser assassinada. Moradores do Monte Castelo e do Maranhão inteiro ficaram assustados com a morte do operário Francisco João de Souza. Aos 30 anos, ele foi encontrado esquartejado dentro de uma mala. Outras partes do corpo foram carbonizadas. Esse é um caso, uma situação que era um conflito agrário que estava acontecendo na região lá de Bacabal, ali depois de entre São Luís Gonzaga, Vitorino Freire, ali naquela região, uma região naquela época muito violenta. Mas na época havia um confronto entre jagunços, contratados pelo suposto dono da terra, e os poceiros. Nós ficamos numa situação realmente muito complicada, porque nós ficamos no meio do fogo cruzado. Na margem do rio, nós ficamos entre os jagunços e os poceiros. A audiência das coberturas policiais virou foco dos anunciantes. Por várias décadas, os produtos comerciais eram apresentados ali mesmo, no meio da notícia. Caipirinha, chame os seus amigos, ela fica muito bem no barzinho da sua casa. No Hospital Carlos Macieira, o incêndio revelou a falta de estrutura do Corpo de Bombeiros e da rede pública de saúde para atendimentos de urgência. Centenas de pessoas foram socorridas às pressas e a transferência foi improvisada. 3 horas depois que o incêndio começou aqui no Hospital Carlos Macieira, e nesse momento os bombeiros vão terminando de fazer aí o trabalho de combate ao incêndio. O Senhor vai salvar cada um deles é merecedor de ter a glória de Deus, Senhor. A TV Difusora mostrou a história amarga de quem tenta se livrar das drogas. Em uma série especial sobre o assunto, o desabafo de uma usuária resgatada na área conhecida como a Cracolândia da capital. Outras séries com reportagens especiais abordaram a dor de quem tenta superar o preconceito e conviver com a AIDS. A ciência teve espaço e provou que basta oportunidade para superar limites. O caos no trânsito foi contado sob diversos olhares e em vários bairros da capital. O crescimento do mercado imobiliário revelou os impactos na vida dos maranhenses. No interior do estado, a TV Difusora mostrou os benefícios e problemas gerados pela estrada de ferro Carajás. 892 quilômetros de extensão, de uma ponta a outra. Mas teve espaço ainda para o amor. A Hora do Sim deu dicas para noivos e emoção no ar. Foi um século de conquistas. O tratorista José Ramos, fã do apresentador Ratinho do SBT, teve a história contada na tela da Difusora. Eu vou fazer uma casa nova para você. O diretor do programa está preocupado com a verba do programa. Não se preocupe, isso daí eu vou pagar do meu bolso. Se preocupe com isso. O tambor de crioula virou patrimônio cultural e imaterial do Brasil. O título foi entregue pelo então ministro da Cultura, Gilberto Gil. Sete tesouros foram reconhecidos em São Luís para estimular o turismo local e a valorização popular. A cidade parou para acompanhar a passagem da Tocha do Pan. O fogo olímpico foi conduzido por cerca de 50 pessoas, entre elas Lidionei Costa, da TV Difusora.
As coberturas presidenciais sempre atraem a atenção dos telespectadores. Cada visita vira assunto do dia e muda a rotina da cidade. Foi assim em 2008, quando daqui, diante do Palácio dos Leões, a TV Difusora marcou a história. Transmitiu ao vivo a chegada de uma das autoridades mais polêmicas do mundo, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez. Estou muito feliz de estar aqui. Eu creio que hoje começa a construção de um novo caminho de integração. Outro furo ao vivo aconteceu dentro da emissora, acompanhado do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e da então ministra Dilma Rousseff. O presidente Lula anunciou a entrega do PAC Rio Anil, uma construção que garantiu vida nova a 13 mil famílias da capital. Eu acho que é tudo isso que o povo precisa, ou seja, o povo precisa conquistar a cidadania, respeito. O carnaval sempre foi destaque. A emissora que mais valoriza o profissional da terra, que tem o maior espaço dentro da programação voltada para a produção local, né? Com vários programas voltados para a cultura, para o lazer, para o entretenimento, para a informação. Pra ver, vem ver, nossa TV brilhar, a Difusora está no ar. A emissora mais antiga do Maranhão mostrou estar com a bola toda para resgatar o futebol que se faz aqui. Uma central de TV foi instalada em pleno estádio Nhozinho Santos para transmitir o segundo turno do Campeonato Maranhense. E essa partida você vai acompanhar agora aqui pela TV Difusora, Canal 4 em São Luís e em mais de 140 cidades espalhadas pelo interior. No show de bola, espaço para variadas modalidades e a festa dos campeões. A ousadia fez a emissora entrar na história de transmissões na TV. No aniversário de São Luís, os telespectadores ganharam de presente o primeiro sinal Full HD no Maranhão. Foram 3 horas ao vivo, sem intervalo. O trabalho de equipe deu certo e foi repetido com sucesso no primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de São Luís, no segundo turno das eleições 2012. A decisão foi mostrada minuto a minuto. Eu acho que esse volume de informações cada vez maior para nós nos traz essa obrigação de também estarmos atentos, né, às novas mídias, às novas formas de comunicar. Então, com certeza, eu acho que a televisão mudou bastante, mas a essência permanece a mesma, né? A comunicação clara, linguagem simples, direta, né? E com a verdade. A tecnologia garantiu mais audiência à TV Difusora. Onde quer que esteja, em qualquer lugar do mundo, o telespectador pode assistir em um telefone como esse a programação ao vivo. Na internet, perto dos fatos e com respeito da emissora, o público pode denunciar, compartilhar e ficar informado sobre as principais notícias do estado. As reportagens produzidas pela TV Difusora podem ser acessadas facilmente no portal idifusora.com. Em uma seção exclusiva, são postados os principais vídeos. Tudo isso faz parte de um processo irreversível e cada vez mais valorizado por quem faz e vê TV. A TV foi longe em busca da notícia para cobrir os principais fatos que marcaram meio século na vida dos maranhenses. A Difusora estava lá, nos momentos históricos. O vice-presidente eleito José Sarney saiu daqui do aeroporto de Lirical carregado nos braços do povo maranhense. Nas tragédias, na correria do dia a dia, na alegria dos reencontros, no meio do povo, de quem gosta de qualidade e tradição.